Cuidado. Cuidado com o engano dos homens abomináveis. Meu irmão, todo aquele que traz ensino contrário ao evangelho é abominável diante de Deus. Pedro vai dizer, cuidado vocês com esses homens enganadores, que pervertem a palavra. Cuidado, cuidado. Aí Pedro vai dizer no versículo 18, antes, olha o que Pedro vai dizer, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, olha qual deve ser a preocupação de vocês. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no entendimento do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso crescer na graça e no conhecimento? Buscando esse conhecimento. É isso que Deus quer de nós. É isso que faz você chegar mais a Deus, ter mais comunhão com Deus, estar se revestindo do poder e da força de Deus na sua vida. É a palavra, é o conhecimento, é a busca, é o entendimento, é a sua mente estando iluminada. Você está revestido, fortalecido e pronto para o combate diante de qualquer situação, porque a palavra de Deus está em você, que lhe fortalece, que lhe dá vida, que liberta, que é o poder de Deus que você vai usar. É a palavra para vencer todas as astutas ciladas do diabo. É com a palavra que nós vencemos o combate espiritual. É com a palavra que nós mantemos nossa comunhão com Deus. É com a palavra e pela palavra que a nossa vida está cheia de Deus. Deus habitando em nós quando a gente está com a palavra dele na nossa vida, guardando e praticando. Foi Jesus que disse isso, tá? Eu apenas prego o que a Bíblia me autoriza. Eu não coloco minha interpretação não, tá? Eu não trago aqui minha linha de pensamento da igreja que eu sou, do pastor que me ensinou. Eu prego segundo o que eu aprendo com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? O pastor da minha alma. E ele me ensinou que se eu guardar a palavra dele, eu estou amando ele. E ele, o Pai, mora em mim. O templo, a morada, a casa de Deus é em mim. Mas quando, não é quando eu estou dentro da igreja, onde eu sou ensinado pelos homens que ali é casa de Deus. Jesus me ensina que casa de Deus sou eu. E que ele e o Pai habitam, não é dentro de nenhuma igreja, templo, de alvenaria. Ele habita em nós. E quando é que ele habita em nós? Quando nós nos convertemos a ele, crendo na palavra dele e guardando e praticando a palavra dele. Não é quando você está dentro de uma religião. Eu agora sou de Deus. Por quê? Porque eu estou na religião A, na igreja evangélica, no ministério do pastor fulano, beltrano, ciclano. Jesus disse, quem é de Deus é quem está na palavra. É quem ouve, quem guarda. É quem se conduz na palavra. Quem é de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião ou igreja. Quem é de Deus é quem está na palavra. Olha o que Jesus vai dizer no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. Leia, por favor, com atenção, medite e analise o que esse texto está nos ensinando. O próprio Jesus ali é a fala dele. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 23 e o 24. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra, e o Pai virá para ele e fará nele morada. Aí Jesus vai dizer, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quando? Quando eu amo a Deus. Quando é que eu amo a Deus? Quando eu guardo a palavra de Deus. Amar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus, se dedicar a Deus, não é fazendo obra de igreja, de religião alguma. Amar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus, é estar na palavra de Deus. É viver a sua vida, não dentro de usos e costumes de formalidade de igreja. É viver a sua vida, devoto e praticante, todo dia, o dia todo, no seu viver. No pensamento, na atitude, na intenção, no julgar, no falar, no proceder, no agir, na emoção, na reação, pela palavra. A palavra de Deus guiando você aqui, ó, no seu entendimento. Não é você sendo guiado dentro de obra de igreja. Então nós temos que aprender isso, irmão. Nós temos que ser prudentes.
buscar primeiramente o mais importante, o conhecimento de Deus. E eu só conheço a Deus pela palavra. Seria bom, seria muito bom, se todas as igrejas evangélicas, seria muito bom se todas as religiões, seja ela católica, espírita, budista, xiita, mórmon, testemunho de Jeová, seria bom se todos os encontros de teólogos, doutores, filósofos, dentro dos eventos, fosse para ensinar o povo a palavra. Seria bom se o povo tivesse dentro desses locais, desses agrupamentos, dessas congregações, aprendendo de Cristo, sendo formado no conhecimento do Evangelho de Cristo. Seria bom se o povo tivesse congregando em uma igreja, seja ela qual for o ministério, para ser edificado com um ensino, instruído, corrigido, exortado, repreendido, estimulado à vida de fé com Deus pela palavra. Seria bom, mas só que não. Só que não. O que é que o povo está aprendendo da doutrina do sistema católico romano? Qual é a instrução e a doutrina que o povo aprende dentro do espiritismo? Qual é a instrução e a doutrina que o povo aprende dentro das igrejas evangélicas? Qual é o conceito desse povo para ser salvo? Para alcançar a bênção de Deus? Para buscar a Deus? Para estar em Deus? Qual é o entendimento? Qual é a instrução que esse povo está recebendo para viver dentro dessa direção? Seria bom, irmãos, se o povo tivesse dentro, seja lá de igreja evangélica, igreja católica, do espiritismo, dos mórmons, do testemunho de Jeová, seria bom se esse povo tivesse aí dentro para aprender de Cristo, sendo formado no conhecimento, na doutrina de Cristo, mas o povo não está. Primeiro, que o povo não está sendo formado discípulo de Cristo. Dentro desses locais, estão sendo discípulos dos ministérios, da religião, dos grupos, pelos homens a quem estão seguindo e submetendo sua vida como se fosse a Deus, aos homens dentro das religiões. Porque para a gente estar com a nossa vida submissa a Deus, é estando submisso à palavra, jurando fidelidade e vivendo fiel, não é a igreja, a doutrina, nem a pastor, nem a doutrina de igreja alguma. Como o próprio pastor do ministério aqui da Assembleia de Deus Pernambuco, Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, o pastor presidente desse ministério, ele fez os seus liderados jurar fidelidade à doutrina da igreja, não de Cristo. Ele disse que os membros, que os liderados, os auxiliares, os pastores lá, tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja Assembleia de Deus, ministério aqui de Pernambuco, Recife. Olha que absurdo. Olha que usurpação da autoridade de Cristo. Eles levam o povo a submeter a eles dentro da igreja, e não a Cristo. Porque nós, igreja, temos que se submeter a Cristo pela palavra. Não a igreja pelo homem que determina. Está entendendo isso? Aí você, como é simples, e é levado pela mentira dos homens, que argumenta com vários conceitos subliminar, melancólico, para atrair sua atenção. Aí você vai dizer assim, mas irmão Wellington, a Bíblia manda obedecer vossos pastores. É? Mas a Bíblia não manda seguir a pastor. A Bíblia não manda ser devoto, praticante, discípulo de pastor. A Bíblia não manda seguir tua vida na direção de pastor. Mas irmão Wellington, a Bíblia manda obedecer os pastores e ser sujeito, porque eles que velam pela nossa alma. Não é eles que salvam a tua alma. A responsabilidade da tua alma não está na mão deles, está na tua. A tua alma só vai ser conduzida com Cristo pela palavra, não é pelo pastor. Porque tem muitos pastores aí que apostataram da fé, que estão levando para o povo heresia de perdição, que estão levando para o povo doutrina de demônios. Tem muitos pastores aí que estão levando para o povo doutrina de usos e costumes de igreja, que estão levando para o povo doutrina de sermão moral, indignação moral deles. Tem muitos pastores aí que não estão ensinando a doutrina de Cristo, está levando a você a ser submisso, praticante, devoto, obedecendo, sem questionar a igreja, a ordem, a ordenança, ao ministério deles, da igreja. Tem muitos pastores aí que não estão formando em vocês discípulos para Cristo, porque não estão ensinando de Cristo para vocês. E vocês têm que ser prudentes. A Bíblia manda obedecer os pastores? Manda. Mas a Bíblia também manda obedecer o patrão. A Bíblia manda obedecer os governantes.
A Bíblia manda obedecer a mulher, obedeça o marido. A ponto da Bíblia dizer que o cabeça da mulher não é pastor, é marido. A Bíblia não diz que o pastor é cabeça de coisa alguma, de grupo nenhum. A Bíblia não diz que pastor é o soberano. O pastor, aquele que Deus vocaciona, não é esses que têm título dentro da igreja, que cria seus ministérios. O pastor do reino de Deus para a igreja de Cristo é aquele que tem a vocação. Não é aquele que quer ser o maioral no meio do povo. Não é aquele que quer ser o presidente, o soberano, que determina para o povo se submeter a ele. Não é aquele que se diz que é o canal da graça de Deus para o povo. Não é aquele que usurpa o lugar de Cristo perante a igreja, porque aquele que Deus levanta com a vocação de pastor não é para estar sobre a igreja, é para estar entre a congregação, usando o dom que Deus deu a ele, ensinando, instruindo, doutrinando, corrigindo, repreendendo. Não é para tomar poder, não é para convidar ninguém a se submeter a ele, não é para ser o maioral no meio do povo, não é para ter a sua cadeira, criar o seu altar no meio da igreja, onde ele senta como soberano, onde o povo tem que reverenciá-lo. O pastor que Deus chama no meio da sua congregação, que são homens a quem ele dá a vocação de pastor, ele chama para ser membro, servo, não é para ser senhor, não é para ser cabeça, é para ser membro, servo, no meio dos outros membros e no meio dos outros servos, usando a vocação que Deus deu para a edificação do corpo. Igreja não é para construir templo, igreja, lugar para aglomerar pessoas para o seu negócio. Está entendendo isso, irmão? Eu aqui prego a verdade, irmão. Não estou com compromisso aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui preso com o ministério, nem com o homem. Eu estou aqui liberto para servir a Deus. E o meu propósito, o meu chamado é esse. Eu busco agradar a Deus e não os homens. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então seja prudente. Cuida de ti. Olha o que diz a palavra de Deus. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Mas que doutrina é essa, irmão Wellington? É a doutrina da Assembleia? É a doutrina da Batista? É a doutrina da Presbiteriana, da CCB, Congregação Cristã do Brasil? É a doutrina da Igreja do Véu? É a doutrina da Presbiteriana? É a doutrina da Universal, da Vitória em Cristo, da Deus é Amor, da Mundial do Reino de Deus? É a doutrina da Adventista do Sétimo Dia? Que doutrina é essa, irmão Wellington, que eu tenho que cuidar e conduzir minha vida por ela? É a doutrina de Cristo, irmão. Não tem duas doutrinas, não. É uma só, que nós, igreja, temos que jurar fidelidade e andar fiel, guiado por ela. Não, mas tem que crer em Cristo, mas tem que estar submisso à doutrina da igreja. Tem que obedecer ao sistema. Mentira. O sistema é corrupto. Os homens se corrompem. Os homens se mantêm dentro dos seus propósitos, na sua causa de ganho. Você tem que ser fiel à doutrina de Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo João vai advertir os irmãos sobre isso. Como também Paulo. João, mas é interessante que o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, João vai dizer assim aos irmãos, advertindo os irmãos, dentro desse contexto que eu estou falando aqui. João vai dizer, irmãos, vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que perseverar com prudência. Olha o que João vai dizer. Segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo, ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco, com a igreja, com vocês, e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Está entendendo que a palavra de Deus nos ensina? E por que é que esse pastor diz assim, olhe, não julgue não, olhe, obedeça, olhe, seja fiel, seja obediente à doutrina da igreja, ao seu pastor. Mas Jesus não mandou. Jesus não mandou ser fiel a pastor. Me mostre um texto onde Jesus manda guardar a doutrina da igreja, onde Jesus manda seguir pastor, onde Jesus manda guardar a obediência sem questionar a pastor. Ao contrário, Jesus vai dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas interiormente lá dentro. Aqui você não vê, porque você só vê fora.
mas interiormente são lobos. E como é que nós conhecemos esses lobos interiormente? Porque só Deus conhece o interior do homem, né? Alguém pode dizer assim, mas irmão Hélio, não julgue não. Só Deus conhece o interior. Mas Deus nos deu autoridade para julgar. O julgamento que nós devemos fazer é segundo a reta justiça. É pelo critério da palavra que nós temos que julgar tudo. Tudo nesse mundo. Tudo que se diz de Deus. Tudo que se levanta em nome de Deus. Você e eu temos que ser prudentes. Temos que julgar pela palavra. O que nós não devemos fazer, como diz a palavra. Não julgueis. Julgando segundo a sua visão, julgando segundo a sua justiça. Antes de julgar, tire primeiro o agueiro do seu olho. Aliás, antes de você querer tirar o agueiro do olho do irmão, tire primeiro a trava do seu olho para depois você julgar com uma reta justiça pela palavra. Não faça um juízo precipitado. Você colocar algo dentro daquilo que você entende. Julgue sim pela palavra. O princípio para a gente julgar tudo é a palavra. Mas tem pastor que não julgue não. Olhe, não tente entender não. Olhe, não toque não. Cuidado, irmão. A própria Bíblia vai dizer que nós temos que observar aqueles que estão no nosso meio, que não traz a doutrina de Cristo. Se tal não trouxer e vir com outras ideias, outros conceitos, outra linha de pensamento, doutrina paralela, não receba. O tal não tem a Deus. E Paulo vai dizer, aparta-te deles, irmãos. Dá uma lidinha lá, Romanos 16, no versículo 17. Notai, os que entre vós estão trazendo dissensão, estão trazendo confusão com a doutrina de Cristo, se aparte deles.